dia, queridos espectadores, ainda nos Cidade Gospel TV. Vamos agora ouvir uma mensagem e hoje o nosso programa está internacional. Estamos neste momento com a presença do pastor Juan Carlos Reyes. Ele é de Santiago do Chile e ele acompanha o amado irmão Marcelo, que nós entrevistamos agora de pouco. E o pastor Juan Carlos vai dar a sua saudação e vai dar em português. Assim que vamos escutar a saudação dele. Bom dia, irmão. A paz de Deus seja com vocês. Amém. Glória a Deus. E agora nós vamos escutar uma mensagem e eu vou, com a ajuda de Deus, estar traduzindo o pastor Juan Carlos. Pastor, la prédica, por favor. Muchas gracias por la introducción, por la invitación. Muito obrigado pela introdução, apresentação e pelo convite. Y quisiera compartir con ustedes el tema evolucionar o morir. Eu quero compartilhar com vocês o tema evolucionar, uma evolução ou morrer. La palabra evolucionar pareciera fuerte. A palavra evolução parece ser forte. Porque nosotros somos creacionistas. Porque nós somos criacionistas. Pero algo importante que dice Darwin en su teoría. Mas algo importante que diz Darwin na sua teoria. Es que únicamente aquellos animales que son capaces de adaptarse a las condiciones. É que somente aqueles animais que são capazes de se adaptar a condições. Son aquellos que sobrevivirán. São aqueles que vão sobreviver. Y continuarán un desarrollo. E continuarão um desenvolvimento. Hasta alcanzar la cúspide de la pirámide. Até alcançar o cume da pirâmide. Esto significa que no los más fuertes ni los más grandes van a ganar. Isto não significa que os mais fortes, os mais grandes vão ganhar. Sino que aquellos que están en condiciones de adaptarse a los cambios. Mas sim aqueles que estão em condições de se adaptar às mudanças. Hace poco tiempo. Faz pouco tempo. Todos fuimos testigos. Todos fomos testemunhas. De cómo la iglesia de cristal en Estados Unidos, en Washington. Que como a igreja de cristal nos Estados Unidos, Washington. Había quebrado. Faliu, quebrou. El proyecto del Dr. Schuller. O projeto do Dr. Robert Schuller. Fracassou. Una edificación de 25 millones de dólares. Uma edificação de 25 milhões de dólares. Se había finalizado. Tinha se terminado. Y había sido traspasado. E havia sido transpassado. O domínio. A una abadía católica. A uma igreja católica. Isto quer dizer que el hecho de ser grandes. O fato de ser grandes. No garantiza una permanencia de un movimiento. Não dá garantia de a permanência de um movimento. Sino que la constante adaptación. Mas sim a constante adaptação. La revisión de los programas. A realização dos programas. Y perseverancia en la doctrina sana del Evangelio. E a perseverança na doutrina sã do Evangelho. En la que nos ayudará a resistir todo tipo de pruebas. É que nos ajudará a resistirmos a todo tipo de provas. Una de las principales características de estos tiempos. Uma das principais características desses tempos. Es que nos ha tocado vivir una lucha ideológica de valores. É que tem nos forçado a vivermos uma luta ideológica de valores. La relatividad invade permanentemente nuestras vidas. A relatividade invade permanentemente as nossas vidas. Y la iglesia es influenciada. E a igreja é influenciada. Cosas que antes no era. Coisa que antes não era. Hoy en día son. Hoje são. Y se transforman en temas relevantes. E se transformam em temas relevantes. Para nuestra sociedad. Para a nossa sociedade. En este medio ambiente hostil. Nesse meio ambiente hostil. Hoy en día la iglesia se desenvuelve. Hoje a igreja se desenvolve. Y tiene que luchar constantemente. E tem que lutar constantemente. Contra enemigos internos. Contra os inimigos internos. Y además externos. E também externos. ¿Cómo se filtran estas ideologías? Como essas ideologias se filtram. Dentro de la iglesia. Dentro da igreja. Y muchas veces producen cánceres. E muitas vezes produzem câncer. Que llevan a la muerte que del movimiento. A morte do movimento.
La gran pregunta que hoy en día nos tenemos que hacer: A grande pergunta que hoje nós temos que fazer: ¿cómo podemos alcanzar el propósito de la Gran Comisión? como poderemos alcançar o propósito da grande comissão? Mateo 28:19 dice de la siguiente manera: Mateus 28:19 diz da seguinte maneira: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Creo que el deseo de Dios a través de los tiempos siempre ha sido producir cambios en nosotros. Creio que o propósito de Deus dentro dos tempos tem sido produzir mudanças dentro de nós, En nuestro entorno em nosso redor y en todo ámbito. e em todo âmbito. Pero lamentablemente Mas, lamentavelmente, existe una contrariedad existe uma contradição entre nuestras prioridades entre as nossas prioridades y los objetivos de Dios. e os objetivos de Deus. Y esto es lo que a la fecha E isto é o que afeta, ha detenido el cumplimiento de lo que el Señor ha prometido. e isso é o que afeta o que Deus tem prometido, o que Deus tem tentado fazer. En Mateo capítulo 6, versículo 11, Em Mateus capítulo 6, verso 11, en la oración de Jesús, a oração de Jesus dice: el pan nuestro de cada día. diz: o pão nosso de cada dia. Esto nos demuestra Isso nos mostra que debemos tener una provisión diaria, que devemos ter uma provisão diária, porque la búsqueda de la provisión porque a busca da provisão genera el movimiento gera um movimento para fluir productividad para fluir produções y no caer en la maldición de la esterilidad. e não cair na maldição da esterilidade. Es como si el agua bajara por los caudales, É como se a água baixasse pelos canos, mientras se mantiene el curso natural, enquanto se mantém o curso natural, se mantiene la vida. se mantém a vida. Pero una vez que se estancan, Uma vez que fica parada, esta empieza a crear microorganismos que matan la vida. isto começa a criar micro-organismos que matam a vida. Dios tiene una provisión para nosotros todos los días, Deus tem uma provisão para nós todos os dias, para que permitamos el fluir de la productividad de Dios en nosotros. para que permitamos o fluir da produção de Deus em nós. Por eso es importante determinar qué es ser cristiano. Por isso é importante determinar o que é ser cristão. Pero antes de responder a esta pregunta, Mas antes de responder a esta pergunta, es necesario responder de forma positiva é necessário responder de forma positiva. a la pregunta sobre el ser cristiano. A pergunta é de ser cristão. Y aquí debemos deshacer definiciones insuficientes E aqui devemos desfazer definições insuficientes del ser cristiano. de ser cristãos. Para ser cristiano hoy en día no es suficiente. Para ser cristão hoje não é suficiente. Para ser cristiano no es suficiente simplemente hacer el bien Para ser cristão não é suficientemente fazer o bem y evitar el mal. e evitar o mal. Eso no es suficiente. Isto não é suficiente. Hay muchas personas honestas Há muitas pessoas honestas que trabajan para construir un mundo mejor que trabalham para construir um mundo melhor y luchar contra la corrupción e lutar contra a corrupção y la injusticia. e a injustiça. Les mueven motivos nobles Eles se movem com motivos nobres y una ética humanística. e uma ética humanística. Sin embargo, No entanto, a pesar de sus aportes positivos apesar das suas forças positivas y valores humanos, e valores humanos, no por esto não é por isso, pueden ser definidos como cristianos. nem por isso podem ser definidos como cristãos. Ser cristiano no es simplemente creer en Dios. Ser cristão não é simplesmente crer em Deus. Judíos y mahometanos, Judeus e maometanos, budistas e hindúes, budistas e hinduístas y miembros de otras grandes religiones del mundo e membros de outras grandes religiões do mundo creen en Dios. creem em Deus. Lo consideran el origen O consideram como a origem y el fin último de todo, e o fim último de todas as coisas. pero no creen en Jesucristo. Mas eles não creem em Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, sus vidas y todos sus esfuerzos suas vidas e todos os seus esforços no les va a dar salvación. não vão dar a eles salvação.
no están bajo el amor de Dios, não estão debaixo do amor de Deus, ni tampoco bajo la fuerza del Espíritu Santo. nem tampouco debaixo da força do Espírito Santo. No pueden ser considerados cristianos. Eles não podem ser considerados cristãos. Ser cristiano no consiste simplemente Ser cristão não consiste simplesmente en cumplir con ciertos ritos determinados. em cumprir conceitos e rituais determinados. Toda religión Toda religião posee ceremonias y ritos possui cerimônias e rituais que tienen cierta simbología, representación, que têm certas simbologias e representações. porque de lo contrario Pelo contrário, se transformarían se transformariam en un mero intelectualismo ético. em apenas ritualismo ético. No basta ser bautizado, Não basta ser batizado, asistir a actividades eclesiásticas, assistir a atividades eclesiásticas, celebrar festividades celebrar festas para poder ser identificado como cristiano. para serem identificados como cristãos. Los fariseos del tiempo de Jesús Os fariseus do tempo de Jesus eran muy fieles en sus ritos. eram muito fiéis nos seus rituais. Sin embargo, Jesús No entanto, Jesus los denunció como hipócritas. os denunciou como hipócritas. El rito es necesario, O ritual é necessário, pero no es suficiente para ser considerado cristiano. mas não é suficiente para ser considerado cristão. Ser cristiano no se limita Ser cristão não se limita únicamente a verdades de fe, unicamente a uma verdade de fé. no se limita a dogmas, Não se limita a dogmas, a recitar un credo a recitar credo, uma crença, o a saberse citas bíblicas de memoria. ou saber textos bíblicos de memórias. Muchos que profesan la fe cristiana Muitos que professam a fé cristã están en la práctica muy lejos de ella. estão na prática muito longe delas. Es necesario aceptar la fe de Cristo, É necessário aceitar a fé de Cristo, conocer sus leyes y preceptos, conhecer suas leis e preceitos. pero esto no es suficiente para ser cristiano. Mas isso não é suficiente para ser cristão. El cristianismo no es únicamente un conocimiento, O cristianismo não é unicamente conhecimento, sino que es una forma, un estilo de vida. mas sim é uma forma e estilo de vida. Ser cristiano no se identifica con seguir una tradición, Ser cristão não se identifica em conhecer, em seguir uma tradição que se mantenga a través de los siglos. que se mantém através dos séculos. Toda religión Toda religião reconoce el peso de la historia sobre ellos, reconhece o peso da história sobre eles. pero el cristianismo Mas o cristianismo no es simplemente una cultura, não é simplesmente uma cultura, un arte, uma arte, una costumbre costume que se transmite de generación en que generación. se transmite em geração. El cristianismo produce cambios. O cristianismo produz mudanças. Ser cristiano no puede considerarse únicamente Ser cristão não pode se considerar unicamente en prepararse para la otra vida, em se preparar para uma outra vida, esperar en el más allá. esperar muito mais além. Mientras uno se desinteresa Enquanto uma pessoa se desinteressa de las cosas del presente das coisas do presente o se limita únicamente ou se limitam unicamente a sufrir la vida con resignación. a sofrer a vida com perseguições. La fe cristiana A fé cristã afirma la existencia de la vida eterna afirma a existência da vida eterna y la consumación de la tierra, e a consumação da terra, pero la esperanza en una tierra nueva mas a esperança em uma nova terra no debe amortiguar ni disminuir não deve amontoar e nem diminuir la preocupación por transformar a preocupação por transformar y cambiar nuestra historia. e mudar nossa história. Por esto, Por isso, no se puede llamar cristiano não se pode chamar cristão a quien se inhibe a quem se vive, de preocupaciones históricas, a quem vive com preocupações históricas, con la esperanza com a esperança exclusiva de un cielo futuro. exclusiva de céu futuro. Ser cristiano no se identifica con ninguna de estas posturas. Ser cristão não se identifica com nenhuma dessas posturas. Muchas cosas de estas Muitas coisas destas, incluso fueron antes del cristianismo, inclusive, foram antes do cristianismo, como hacer el bien como fazer o bem o creer en Dios. ou crer em Deus.
Otras admiten elementos necesarios, Outras admitem elementos necessários, pero no suficientes. mas não suficientes. Practicar ritos, Praticar rituais, aceptar verdades. aceitar verdades. Otras son mutilaciones, son sincronismos del cristianismo. Outros são sincronismo de um cristianismo. Muchos lo reducen únicamente a una tradición, Muitos reduzem o cristianismo a uma tradição, a ciertos ritos a certos rituais y a la espera de bienes eternos. e à espera de bens eternos. Seguramente la contradicción del cristianismo Seguramente a contradição do cristianismo de hoy en día de hoje nace de que muchos cristianos nasce de que muitos cristãos se identifican únicamente con alguna de estas formas, se identificam unicamente com algumas dessas maneiras, las cuales son insuficientes para ser cristianos. as quais são insuficientes para ser cristãos. La iglesia hoy en día A igreja hoje debe resurgir con una visión más auténtica, deve ressurgir com una visión auténtica uma visão autêntica de ser cristiano. de ser cristão. En definitiva, ser cristiano Definitivamente, ser cristão es seguir a Jesús. é seguir a Jesus. No se puede ser cristiano Não se pode ser cristão al margen de la figura de Jesús. à margem da figura de Jesus. Jesús fue quien murió y resucitó por nosotros. Jesus foi quem morreu e ressuscitou por nós. Y Dios Padre le hizo Señor y Cristo, E Deus o Pai o fez Senhor e Cristo, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo de 36. acordo com Atos capítulo 2, versículo 36. Ser cristiano no es simplemente una doctrina, Ser cristão não é simplesmente uma doutrina, no es una ética, não é uma ética, un rito o una tradición religiosa, ritual ou uma tradição religiosa, sino que ser cristiano mas sim ser cristão es todo lo que tiene relación con la persona de Cristo. é tudo que tem relação com a pessoa de Cristo. Sin Cristo Sem Cristo, no hay cristianismo. não há cristianismo. El cristiano O cristão es Cristo en todo, é es Cristo en todo. cristão em tudo. Los cristianos son seguidores de Jesús, Os cristãos são seguidores de Jesus, son discípulos de Cristo. são discípulos de Cristo. En Hechos capítulo 11, versículo 26, Em Atos capítulo 11, verso 26, se dice que en Antioquía, se fala que em Antioquia, por primera vez los discípulos pela primeira vez os discípulos fueron llamados cristianos. foram chamados cristãos. La vida cristiana es un camino. A vida cristã é um caminho. Hechos capítulo 9, versículo 2, Atos capítulo 9, versículo 2, es un camino de seguimiento a Jesús. é um caminho de seguimento a Jesus. Los discípulos fueron los primeros seguidores de Jesús Os discípulos foram os primeiros seguidores de Jesus. y son el modelo de vida cristiana. Isso no modelo de vida cristã. Ser cristiano es imitar Ser cristão é imitar a los apóstoles en su seguimiento de Jesús. aos apóstolos no seu seguimento em Jesus, em seguir a Jesus. Los apóstoles siguieron a Jesús. Os apóstolos seguiram a Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 11, Lucas 5, verso 11, dice que este seguimiento diz que este seguimento es llamado todo bautizado de la iglesia. é chamado todo aquele que é batizado na igreja. Los discípulos no fueron únicamente discípulos fieles del maestro, Os discípulos não foram unicamente discípulos fiéis do Mestre, que aprendieron sus enseñanzas, que aprenderam seus ensinamentos, como los jóvenes que hoy en día aprenden de sus profesores. como os jovens que hoje aprendem dos seus professores. Ser discípulo de Jesús Ser discípulo de Jesus, comportaba a los apóstoles conforme aos apóstolos, a estar y a vivir con él, é estar e viver com Ele, entrar en su comunidad, entrar na sua comunidade, participar de su misión participar da sua missão y de su mismo destino. e do seu mesmo destino. En Marcos capítulo 3, versículo 13 Em al Marcos 3, 13, 10, 38 y 39 nos habla acerca de esto. e 10, 38 e 39 nos fala disto. Seguir a Jesús Seguir a Jesus no significa únicamente não significa unicamente imitar mecánicamente sus gestos, imitar unicamente seus gestos, sino que significa mas sim significa continuar su camino, continuar o seu caminho, proseguir su obra, prosseguir a sua obra, proseguir su causa prosseguir a sua causa y alcanzar su plenitud. e alcançar sua plenitude.
El cristiano no es el que ha escuchado únicamente, O cristão não é aquele que tem escutado unicamente, sino que como los discípulos, mas sim é como os discípulos, que cuando Jesús les dice, síganme, que quando o Senhor Jesus fala, sigam-me, ellos están dispuestos a aceptar su desafío. eles estão dispostos a aceitar o desafio de Jesus. Dejar todas sus preocupaciones al margen Deixar todas as preocupações à margem y encaminarle en su causa. e encaminhar-se na sua causa. Seguir a Jesús Seguir a Jesus presupone reconocerlo como Señor. dá uma ideia de conhecê-lo como Senhor. Nadie sigue a nadie sin motivos. Ninguém segue a ninguém sem motivos. Los apóstoles siguieron a Jesús Os apóstolos seguiram a Jesus porque reconocieron que Él era el Señor. porque reconheceram que ele era o Senhor. Él era el Cordero de Dios. Ele era o Cordeiro de Deus, De acuerdo a Juan capítulo 1, versículo de 29. acordo com João capítulo 1, verso 29. Él fue el Mesías. Ele foi o Messias, Él fue el Cristo. ele foi o Cristo, Él fue a quienes hablaron los profetas. ele foi aquele de quem os profetas falaram. Fue el Hijo de Dios. Foi o Filho de Deus, El Rey de Israel. o Rei de Israel. Ante Jesús, Pedro exclama, Diante de Jesus, Pedro exclama, Señor, aparte de mí que soy un pecador. Senhor, aparta-te de mim, porque sou um pecador. Los apóstoles reconocen Os apóstolos o reconhecem. que Jesús es aquel que los profetas habían anunciado. Os apóstolos reconhecem que Jesus é aquele que os profetas anunciaram. Él era el Mesías futuro. Ele era o Messias futuro, o futuro Messias. Y Juan el Bautista E João, o Batista, proclama delante de él. proclama diante dele, Jesús mismo Jesus mesmo, dice que Él es la puerta, que ele é a porta, Él es la luz, ele é a luz, Él es el camino, ele é o caminho, es el buen pastor, ele é o bom pastor, es el pan de vida, ele é o pão de vida, es la resurrección y la vida. ele é a ressurreição e a vida. Él es quien preexiste antes de Abraham. Ele é que preexiste, já existia antes de Abraão. Él es el Señor resucitado. Ele é o Senhor ressuscitado. Es el juez de los vivos y los muertos. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Es el principio y el fin. Ele é o princípio e o fim. El que es, el que era y es el que ha de venir. Ele é o que era e o que há de vir. Él es el Señor del universo. Ele é o Senhor do universo. El cristianismo O cristianismo y el cristiano no sigue, e o cristão o segue, pues a cualquiera. No sigue pues a cualquiera, perdão, o cristão, o cristianismo não segue a qualquer um, sino al Señor, mas sim ao Senhor, de quien parte la iniciativa para que le sigamos. de quem parte a iniciativa para o que o sigamos. Él es quien siempre nos llama Ele é sempre aquele que nos chama y nos dice a cada uno de nosotros, e fala a cada um de nós, sígueme. segue-me. Él está llamándonos permanentemente Ele está nos chamando permanentemente, a través de la Escritura, através das Escrituras, a través de la iglesia, através da igreja, a través de los acontecimientos de la historia, através dos acontecimentos da história, para que asumamos esta vocación. para que assumamos esta vocação. Pedro dice, Pedro fala, Señor, ¿a quién iremos? Senhor, a quem iremos? Solo tú tienes palabras de vida Só eterna. o Senhor tem palavra de vida eterna. El Señor nos consuela, O Senhor nos consola, Él nos da esperanza Ele nos dá esperança y Él nos da vida. e Ele nos dá vida. La fe cristiana no consiste propiamente en aceptar doctrinas, A fé cristã não consiste propriamente em aceitar doutrinas, sino en reconocerlo a Él mas sim em reconhecer a Jesus como el Señor de su vida como o Senhor de suas vidas y seguirle. e segui-lo. Eso es ser cristiano. Isto é ser cristão. De esta manera, Desta maneira, nosotros logramos entender nuestra creencia, nós conseguimos entender a nossa crença, la cual no es simplemente una lección de memoria, na qual não é simplesmente uma lição de memória, sino que es una señal identificatoria mas sim um sinal identificatório que somos hijos de Dios que somos filhos de Deus en relación al mundo. em relação ao mundo. Esto es ser cristiano. Isto é ser cristão. Por eso sabemos a quién seguimos, Por isso sabemos a quem seguimos, sabemos en quién confiamos. sabemos em quem confiamos. Y como Pablo, E como Paulo, podemos considerar podemos considerar que lo que hemos recibido de Dios que o que temos recebido de Deus tiene tanto poder tem tanto poder que hace desvalorizar que faz desvalorizar y considerar como basura e considerar como lixo
todo logro humano, toda força humana, porque hemos logrado conocerle y seguirle. porque temos conseguido conhecê-lo e seguir. Seguir a Jesús Seguir a Jesus es convertirse a Dios, é se converter a Deus, es cambiar la orientación de la vida, é mudar a orientação da vida, significa escoger la vida de Jesús significa escolher a vida de Jesus y no los ofrecimientos del mundo. e não os oferecimentos do mundo. Significa renunciar al maligno Significa renunciar ao maligno y el imperio de muerte e o império da morte y adherirse a Jesús. e aderir, juntar-se com Jesus. Seguir a Jesús significa aceptar su proyecto. Seguir a Jesus significa aceitar o seu projeto. Jesús tiene un proyecto de vida. Jesus tem um projeto de vida. Él tiene una misión. Ele tem uma missão. Esta es anunciar y realizar el reino de Dios. Esta é anunciar e realizar o reino de Deus. Este es el plan que el Padre le ha encomendado. Este é o plano que o Pai tem encomendado. Formar una gran familia de hijos y hermanos. Formar uma grande família de filhos e irmãos. Es formar un hogar. É formar uma casa. Una humanidad nueva. Uma humanidade nova. Los cielos y la tierra. Os céus e a terra. Que los profetas habían predicho. Que os profetas haviam falado. Este es el auténtico paraíso. Este é o autêntico paraíso del cual hablaron ellos. Do qual eles falaram. El cual fue descrito simbólicamente en el Génesis. O qual foi escrito simbolicamente em Gênesis. Donde la humanidad sería y viviría reconciliada con la naturaleza. Onde a humanidade seria e viveria reconciliada com a natureza. Consigo mismo. Consigo mesmos. Y sus pares. E seus pais. Y también con Dios. E também com Deus. De esta forma el hombre se transformaría. Desta maneira o homem seria transformado. En Señor sobre todo. Em Senhor e sobre tudo. Esta es una buena noticia integral. Esta é uma boa notícia integral. Ya que abarca a toda persona. Já que alcança toda pessoa. Y a todo el mundo. E a todo mundo. Y aunque se consumara en el más allá. E ainda que seja consumada mais além. Debe ser comenzada en esta vida. Deve ser começada nesta vida. El reino de Dios es liberación. O reino de Deus é libertação. De todo lo que oprime a la humanidad. De tudo que oprime a humanidade. Del pecado. Do pecado. De las cadenas del diablo. Das cadeias do diabo. De la injusticia social. Da injustiça social. En este sentido, las parábolas de Jesús. Nesse sentido, as parábolas de Jesus. Hablan de este gran proyecto. Falam deste grande projeto. Lo consideran un tesoro. Consideram um tesouro. Una perla. Uma pérola. Cuya adquisición vale la pena dejarlo todo y venderlo todo para poder adquirirlo. Deixar tudo e vender tudo para adquiri-la. Los apóstoles ante el proyecto de Jesús. Os apóstolos diante do projeto de Jesus. Dejan sus barcas a un lado. Deixaram os barcos ao lado. Dejan la mesa de impuestos. Deixam a mesa de impostos. Dejan la revolución. Deixam a revolução. Dejan todo. Deixam tudo. Para seguirle. Para segui-lo. Jesús supone proseguir un estilo. Jesus supõe em perseguir um estilo, de prédica. De pregações. El programa de Jesús. O programa de Jesus. El reino de Dios. O reino de Deus. Es inseparable de la persona de Cristo. É inseparável da pessoa de Cristo. El reino de Dios se encarna y personifica en él. O reino de Deus se aproxima e se planifica nele. El reino se acerca a la humanidad. O reino se achega à humanidade. Jesús posee un estilo peculiar de anunciar y realizar el reino de Dios en la tierra. Jesus possui um estilo peculiar de realizar o reino de Deus na terra. La Biblia dice a Bíblia fala que él nació pobre, que ele nasceu pobre, aun siendo rico. Ainda que fosse rico. Él fue hijo de una familia trabajadora. Ele foi filho de uma família trabalhadora. Se siente enviado a anunciar las buenas nuevas a los pobres. Ele sente que é enviado para anunciar as boas novas aos pobres. A los necesitados. Aos necessitados. A los marginados. Aos marginalizados. A los excluidos. Aos excluídos. Él es enviado a sanar a los pecadores. Ele é enviado a curar os pecadores. Él es enviado a dar esperanza a los enfermos. Ele é enviado a dar esperança aos enfermos.
Jesús a lo largo de su vida Jesus, ao longo da sua vida, va desarrollando lentamente su misión vai desenvolvendo lentamente sua missão. y el propósito que el Padre desea que él haga. E o propósito que Deus deseja que ele faça. Él rechaza todas las proposiciones y las tentaciones del mundo Ele deixa de lado todas as ideias e tentações do mundo, que podrían atraerle como el poder y el prestigio. que poderia trazer para ele poder e prestígio. Reconoce que la misión del Padre Reconhece que a missão do Pai va por sobre todo eso. está sobre tudo isso. El ministerio de Dios, O ministério de Deus, que va en búsqueda de los sencillos y humildes, que vai em busca dos simples e humildes, es el propósito principal de su llamado. é o propósito principal do seu chamado. Él la esconde de los sabios y prudentes. Perdão? Él la esconde de los sabios y prudentes. Ele esconde isso dos sábios e prudentes. Él va solidarizando con todos los hombres. Ele vai se solidarizando, ele está sendo solidário Todos los hombres. com todos os homens. Se compadece del pueblo, Se compadece do povo, que lo ve errante y disperso, que o vê errante e longe, como ovejas que no tienen pastor. como ovelhas que não têm pastor. Bendice al pueblo Ele abençoa o povo y maldice a aquellos quienes ostentan de su religiosidad. e ele amaldiçoa aqueles que guardam uma religiosidade, uma religião, Considerando los fariseos e hipócritas. considerando os fariseus hipócritas. Él restaura la justicia social Ele restaura a justiça social para toda la humanidad para toda a humanidade y toma esto e toma isto como parte de la misión de la iglesia. como parte da missão da igreja. Esta opción de vida a Jesús le produjo conflictos Em esta opção de vida, Jesus produziu conflitos y al final lo condujo a la muerte. e, afinal, o conduziu à morte. Su muerte es un asesinato Sua morte é um assassinato, tramado por sus enemigos tramado pelos seus inimigos, que quisieron detener el propósito de vida. que queriam deter o propósito de vida, Querían que él fallara en su misión, queriam que ele falhasse na sua missão, pero no se daban cuenta mas eles não percebem que fueron instrumentos que foram instrumentos para que Dios lograra glorificarse en su vida. para que Deus conseguisse glorificar-se na sua vida. La resurrección de Cristo A ressurreição de Cristo es el triunfo é o, de toda triunfo, su misión. é o triunfo de toda a sua missão. Es además también E também la confirmación de aprobación y de validez del Padre. é a confirmação da validez do Pai. Él tuvo una vida aceptable delante de Dios. Ele teve uma vida aceitável diante de Deus Mientras vivió en este mundo, enquanto viveu neste mundo. Jesús fue considerado un loco, Jesus foi considerado um louco, un blasfemo, um blasfemador, un endemoniado, um endemoniado, pero el Padre resucitándolo mas o Pai, o ressuscitando, demuestra que el camino de Jesús demonstrou que o caminho de Jesus es el verdadero camino al reino é o verdadeiro caminho para o reino y que la vida de Jesús e que a vida de Jesus tenía una razón más grande tinha uma razão maior para transformarse en el siervo para transformá-lo em servo, para cumplir el propósito de Jehová. para cumprir o propósito do Senhor. Lo proclamado misteriosamente en el bautismo Proclamado misteriosamente no batismo y la transfiguración, e na transfiguração, la resurrección, a ressurreição, son la representación máxima são as representações máximas de agrado del Padre. do agrado do Pai. Dios mismo habla acerca de su Hijo. Deus mesmo fala sobre o seu Filho. Este es mi Hijo amado Este é o meu Filho amado y en él tengo e complacencia. nele tenho prazer. Seguir a Jesús, por tanto, Seguir a Jesus, portanto, es tomar la cruz día a día é tomar a cruz dia a dia y perder nuestra propia vida. e perder a nossa própria vida. Para ganar la vida eterna Para ganhar a vida eterna, hay que perder esta vida. tem que perder esta vida. Para salvarnos Para nos salvar, tenemos que morir. temos que morrer. Este tipo de vida, Esse tipo de vida, la vida de Jesús, a vida de Jesus, irremediablemente nos lleva a su muerte irremediavelmente nos leva à sua morte y además a su resurrección. e também à sua ressurreição.
Seguir a Jesús es formar parte de su comunidad. Seguir a Jesus é formar parte da sua comunidade. Jesús llamó personalmente a sus discípulos. Jesus chamou pessoalmente a seus discípulos. Individualmente les indica a seguirle. Individualmente os indica a segui-lo. Formó con ellos un equipo, Formou com eles uma equipe. a los que luego se añadieron muchos otros hombres. E logo vieram muitos outros homens. Y también mujeres que les servían. E também mulheres que o serviam. Y estos produjeron una comunidad, E isto produziu uma comunidade. la comunidad de Jesús. A comunidade de Jesus. De esta manera, Desta maneira, el actuar del Señor no fue casual, o atuar do Senhor não foi casual, sino que el propósito de Dios mas sim o propósito de Deus. siempre ha sido, a través de toda la historia, Sempre tem sido, através de toda a história, formar un pueblo, formar um povo, para que fuera una semilla para que ele fosse uma semente que muestre el reino de Dios. que mostre o reino de Deus. El pueblo fue elegido en el Antiguo Testamento, O povo foi eleito no Antigo Testamento, el pueblo de Israel, o povo de Israel, un pueblo que se cerró, um pueblo pueblo que se cerró. que se fechou. Pero hoy en día Mas hoje está la iglesia está a igreja que mantiene viva la memoria de Jesús que mantém viva a memória de Jesus a través del tiempo. através do tempo. La iglesia es el cuerpo visible de Jesús. A igreja é o corpo visível de Jesus. Anuncia el reino a los necesitados. Anuncia o reino dos necessitados. Denuncia el pecado Denuncia o pecado. y va realizando la fraternidad E vai realizando a fraternidade. y la filiación de la humanidad E a afiliação da humanidade. hasta hacer una nueva humanidad. Até ser uma nova humanidade. La iglesia prolonga A igreja prolonga el grupo de discípulos de o Jesús grupo de discípulos de Jesus. y prosigue la misión de Jesús en el mundo. E prossegue com a missão de Jesus no mundo. Querer seguir a Jesús Querer seguir a Jesus al margen à margem de la iglesia da igreja nos desvía del propósito. nos desvia do propósito. Por lo anteriormente expuesto, Anteriormente exposto, podemos decir que evolucionar o morir que podemos dizer que evolucionar ou morrer significa significa transformarnos permanentemente nos transformar permanentemente al pensamiento de Dios ao pensamento de Deus y no conformarnos e não nos conformar a los impulsos de la sociedad, aos impulsos da sociedade, sino que vivir mas sim viver de acuerdo a la persona de Cristo y seguirlos en todos sus pasos. de acordo à pessoa de Cristo e segui-lo em todos os seus passos. Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12:2 dice: así que hermanos, diz assim: irmãos, os ruego por las misericordias de Dios, eu rogo pela misericórdia de Deus que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, santo, agradable a Dios, agradável a Deus, el cual es vuestro entendimiento, o qual é o vosso entendimento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, para que sabeis qual é a boa vontade de Deus, agradable y perfecta. agradável e perfeita. Únicamente de esta manera, Unicamente desta forma, nuestra fe sobrevivirá nossa fé vai sobreviver y nuestra vida espiritual e nossa vida espiritual va a crecer en este medio. vai crescer nesse meio. Únicamente de esta forma Unicamente desta maneira podremos resistir las tentaciones del diablo podemos resistir às tentações do diabo y la iglesia va a crecer e y va a a igreja perdurar. vai crescer e ficará firme. Dios los bendiga. Deus vos abençoe. Vocês escutaram aqui esta mensagem maravilhosa do pastor Juan Carlos, entregue por Deus a ele e através dele para vocês. Eu creio que é tempo de você tomar uma decisão de estar firme com Jesus e mudar este mundo, ser um instrumento de Deus para mudar o mundo. E se você que está aí do outro lado, nos vendo agora, ainda não fez essa entrega da sua vida ao Senhor e sente, através dessas palavras que você escutou, que você precisa de uma mudança de vida, você pode, nesse instante, convidar a Cristo para entrar no seu coração. Amém? E eu deixo aqui uma simples oração sobre a tua vida, no nome de Jesus. O pastor Juan Carlos vai orar e abençoar você. Uma oração bendicindo o povo. Señor, te agradecemos Senhor, te agradecemos todos los hermanos que están viendo este programa. por todos os irmãos que estão vendo este programa. Señor, llénalos con tu gracia Senhor, os enche com a tua graça y ayúdanos e ajuda-nos a
perseverar a perseverar en tu fe em tua fé y comunicar a otros de tu e evangelio. comunicar a outros do teu evangelho. En el nombre de Em Jesús. o nome de Jesus. Amén. Amém. Este é o programa Cidade Gospel TV. E domingo, no segundo culto, das 8 até as 9h15, mais ou menos, vai estar à noite, claro, 8 da noite, vai estar o pastor Juan Carlos pregando. Deus os abençoe e fique conosco. Programa Cidade Gospel TV. Deus vos abençoe. Muito obrigado, abençoado. Muito obrigado. Deus abençoe.